Amém, amados? Bom dia a todos, a graça e a paz. Pode tomar o seu lugar, por favor. Eu gostaria de, antes de nós lermos o texto e falarmos a respeito da mensagem de hoje, avisar os irmãos que amanhã à noite, na Freedom Church, aqui no Freedom Center, no antigo cinema, vai estar acontecendo uma reunião de oração com relação ao debate do suicídio assistido. Não sei se vocês estão sabendo, mas o governo aqui de Jersey está querendo votar uma lei que libera o suicídio assistido. E a Aliança Evangélica, juntamente aí com as igrejas, ou algumas igrejas aqui de Jersey, está se opondo a isso e está tentando combater a aprovação dessa lei. E nós precisamos orar para que Deus faça a vontade dele aqui na terra como ela é feita no céu. Amém? Deus é o Deus da vida. Deus, Ele dá a vida e Ele toma a vida. E quando Ele entende que é a hora da pessoa ir, essa pessoa certamente irá. Não cabe a nós, os homens, não é? Trazermos essa cultura de morte aqui para essa ilha. Essa ilha é conhecida como um paraíso, não só fiscal, mas também um paraíso onde a qualidade de vida ela existe. E Jersey tem um dos melhores serviços de cuidado paliativo do mundo. Só que o governo está querendo acabar com esse serviço paliativo e providenciar para pessoas que têm, assim, algumas dificuldades na sua saúde, esse escape, não é? A morte assistida, ou suicídio assistido, ou a eutanásia, existem vários nomes. Então, nós entendemos que nós precisamos orar para que continue havendo cultura de vida nessa ilha e não cultura de morte. Então, na Freedom Church, ali no antigo cinema, Freedom Center, 7h30 amanhã à noite, se você quiser se juntar a nós na oração e na intercessão para que essa lei não avance, você é muito bem-vindo. Amém? Eu gostaria de partir então para a nossa mensagem. Nós estamos numa série, a série chama-se A Vida Sobrenaturalmente Abundante. No primeiro domingo que começamos a série, falamos a respeito de uma vida de adoração, uma vida sobrenatural que vem através da nossa adoração. Domingo passado o pastor Marcelo falou a respeito da vida sobrenatural que vem através da oração. E hoje eu queria falar a respeito do jejum, dessa vida sobrenaturalmente abundante que vem também através do jejum, que tem o jejum como um dos seus carros-chefes. Nós sabemos que nós precisamos em todo o momento observar as Escrituras e também observar as nossas práticas diárias. E a nossa prática diária, ela também envolve o jejum. E eu estava pensando, ontem em particular, a respeito dessa mensagem, e aí eu me dei conta que nós teremos uma ação solidária e que nós iremos vender um monte de comida ali em cima. Então, se você está em jejum, você pode entregar o seu jejum lá em cima, amém? Agora, se você pretende começar um jejum, comece amanhã. Não começa hoje, não. Vale para cima, adquira o que você precisa adquirir. Ajude, contribua, e aí amanhã você está liberado para começar o jejum. Nós vamos falar a respeito desse poder sobrenatural do jejum. E eu gostaria de iniciar lendo uma frase do pastor Fabiano Ribeiro, e essa frase se encontra no livro Votos. E ele diz assim: um fazendeiro não pode fazer nada para fazer uma semente germinar. Ele apenas promove as condições certas para que isso aconteça. Assim é com disciplinas espirituais, elas são uma forma de preparar o solo do nosso coração para a ação do Espírito Santo, amém? Ou seja, um fazendeiro não pode fazer nada para a semente germinar, não é mesmo, Márcio? Ele planta e ele rega, mas ele não faz mais nada além disso, a semente ela vai germinar, porque Deus assim determinou. Da mesma forma, acontecem com as disciplinas espirituais. São uma forma de preparar o solo do nosso coração para a ação do Espírito Santo. E nós vemos também que um escritor chamado Dan Allender, ele diz que o jejum é o ato de nos livrar da saciedade para ajustar os nossos sentidos. Às vezes Deus se manifesta, às vezes Ele nos alimenta, e de vez em quando Ele lança sua glória fantástica diante de nós como uma explosão de constelações. O jejum é o ato de nos livrar da saciedade para nos ajustar, para ajustar os nossos sentidos. Às vezes Deus se manifesta, às vezes Ele nos alimenta, e de vez em quando Ele lança sua glória fantástica diante de nós como uma explosão
de constelações, amém? Então, isso tudo para a gente já começar a ver a importância do jejum. O jejum, ele está junto da adoração, o jejum está junto da oração, o jejum está junto da contemplação, o jejum está junto da busca por santidade, da santificação, o jejum está junto de um monte de práticas espirituais que nos levam para perto do Senhor e que liberam em nós um espaço para que Deus possa agir. Se nós formos ver o que diz aí o profeta Joel, no capítulo 2, verso 12, ele diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O profeta Joel está nos ensinando o que o Senhor quer que nós façamos. Assim declara o Senhor. Ele não dizia dele próprio, ele estava transmitindo uma mensagem que Deus havia dado a ele. E Deus declara para todos nós que Ele quer que a gente se volte para Ele de todo o coração, amém? Com jejum, com lamento e com pranto. É fácil quando tudo corre bem e a gente vai para a presença de Deus. Mas nem só nos momentos em que as coisas correm bem, nós devemos ir para a presença de Deus. Nós devemos ir para a presença de Deus quando as coisas estão mais ou menos. Nós devemos ir para a presença de Deus quando as coisas elas estão muito mal. Nós devemos ir para a presença de Deus sorrindo, mas também devemos ir para a presença de Deus lamentando, pranteando. E muitas vezes nós precisamos fazer com que o nosso corpo ele sofra um pouco, para que a nossa carne perca a força, para que o nosso espírito possa ser reavivado pelo Senhor. E para a gente entender tudo isso, a gente precisa saber o que é o jejum. O que é o jejum? Alguns já sabem o que é o jejum, alguns não sabem. O jejum, na verdade, está em moda agora, não é? Muita gente fala sobre jejum. Você talvez já ouviu falar no jejum intermitente, não é? Muita gente usando o jejum para fazer dieta, muita gente usando o jejum para manter a forma, muita gente usando o jejum para fazer um detox no corpo, muita gente usando e difundindo a prática do jejum para trazer algum benefício para a saúde. E o jejum ele serve para isso também, mas o jejum bíblico ele serve principalmente para que a nossa humanidade ela perca as forças, a nossa carnalidade ela deixe de existir e o nosso espírito fique suscetível ao Espírito de Deus. Para que Deus possa agir nas nossas vidas, nós precisamos dar espaço a Ele. Afinal, não é? Nós somos filhos de Deus e todo filho de Deus tem dentro dele o Espírito Santo e entende que o Espírito Santo está agindo nele e através dele. Mas muitas vezes nós suprimimos a voz do Espírito, nós suprimimos até mesmo a atuação do Espírito, porque a nossa carne ela está muito forte e ela precisa perder as forças para que o Senhor possa atuar. Então, uma definição geral de jejum: abstenção de alimentos como ritual cultual. Também tem o sentido de renunciar a algo que valorizamos para nos dedicarmos à oração, santificação e consagração. Jejum é dependência de Deus, esvaziamento físico e enchimento do Espírito Santo, amém? Então toda vez que nós formos jejuar, nós temos que lembrar, benefícios físicos acontecerão? Acontecerão, só que isso não é o principal para nós, o principal é, eu estou dando espaço e me esvaziando daquilo que eu preciso como ser humano e daquilo que eu aprecio como ser humano, para que o Senhor possa agir de uma forma mais forte e poderosa na minha vida, para que esse enchimento do Espírito Santo, ele aconteça. Então, quem que deve jejuar? Toda a igreja. Nós vemos aí os textos, 1 Samuel 7,6, Judas 1, temos também ali do 1 e o 14, nós vemos ali que também grupos específicos podem jejuar. Por exemplo, os life groups podem se juntar, não é, pastor Marcelo? E jejuar juntos. Não só orar juntos no Strong Together, mas você também pode reunir o seu life group para jejuar. Um dia de jejum por uma causa, por mais poder de Deus, por conversões, por visitantes, para que vocês possam ser mais efetivos. Nós, como igreja, podemos nos juntar e fazermos um jejum também específico para buscarmos mais a Deus. Ou seja, a igreja toda, grupos específicos e indivíduos. Você pode fazer o seu jejum sozinho. Você determina o dia, o jeito, como ele vai acontecer, nós já vamos falar sobre isso, e você tira esse dia para se consagrar e deixar o Espírito Santo agir na sua vida e Deus falar com você, e você vai ver que os benefícios, eles
acontecerão realmente na sua vida. Nós vemos também que é preciso saber quando jejuar. Não é? O que é o jejum? Quem pode jejuar? Mas quando jejuar? A Bíblia fala a respeito disso também. Nós devemos jejuar quando nós desejamos bênçãos excepcionais de Deus, porque o jejum provoca uma posição de fé mais elevada. Mas nós também podemos jejuar quando nós estamos contritos, rendidos, tristes. Aí tem os textos, nós podemos jejuar quando nós queremos maior santificação, mais poder espiritual, mais poder sobrenatural, nós queremos ver milagres, nós queremos ver curas, nós queremos ver libertações, nós queremos ver conversões, nós precisamos vencer determinados pecados, nós jejuamos para isso, para vencermos determinados pecados, para vencermos as nossas dificuldades, para conseguirmos subir de nível, termos um nível mais elevado de comunhão com Deus. Então, a gente pode jejuar por N motivos, por N razões. A principal delas é buscar a Deus, a principal delas é se consagrar a Deus, mas nós podemos jejuar para ver a salvação de uma pessoa que nós conhecemos, nós podemos jejuar para vencermos um pecado específico, como eu já falei, nós podemos jejuar, não é mesmo, pastor Marcelo, para sermos cheios do Espírito Santo, sermos batizados com o Espírito Santo, recebermos os dons do Espírito Santo. Por exemplo, nós já vimos pessoas jejuando para começarem a falar em línguas e terem o dom também da interpretação de línguas. Nós vemos pessoas jejuando por entes queridos que precisam de uma cura, que necessitam de um milagre que só Deus pode fazer. Às vezes pessoas jejuam porque elas mesmas precisam de um milagre na sua saúde. Então, quando jejuar? Quando nós entendemos que nós precisamos mais de Deus pela causa que for. E também quando nós estamos gratos a Deus, quando nós nos alegramos no Senhor, quando nós queremos exaltá-lo, não só com as nossas palavras de louvor, de adoração, mas também com o nosso corpo em si. A gente jejua para dizer: Senhor, muito obrigado, eu estou alegre, eu exulto no Senhor e eu estou agradecido por um milagre. Mas também a gente jejua para confrontarmos o inimigo. Nós sabemos que temos um inimigo, amém? E eu gostaria de fazer aqui um parênteses e lembrar a igreja: o diabo não é o inimigo de Deus, o diabo é o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que ele é o nosso adversário, que ele anda, não é? Bramando como um leão, procurando aquele que ele possa tragar, que ele anda ao nosso derredor, ele não está ao nosso redor, porque ao nosso redor estão os anjos de Deus, ele está ao nosso derredor, mas se nós dermos brecha, ele está lá para fazer algo ruim para com todos nós. Mas não caia no erro de achar que o diabo é inimigo de Deus. O diabo, ele se levanta contra tudo aquilo que Deus é e representa, mas ele nunca foi e nunca será inimigo de Deus. Ele é uma criatura criada, que era um anjo e que foi expulso do céu. E agora ele é o nosso inimigo, ele nos persegue, ele quer ver a nossa destruição, ele quer ver a nossa derrota, ele não quer que nós nos convertamos, ele não quer que nós sirvamos a Deus, ele não quer que nós adoremos a Deus, ele não quer que sejamos salvos, mas ele não é páreo para Deus, amém? Vocês já viram aquela imagem, Jesus de um lado, o diabo de outro, e eles jogando, não é? Queda de braço, isso não existe, gente, não existe. Não existe nem mesmo uma imagem de um cristão jogando queda de braço com o diabo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o maligno não nos toca. A Bíblia nos diz que se nós buscarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Ou seja, nem páreo para nós ele é, quando nós estamos consagrados totalmente a Deus. Ele é o nosso adversário. A Bíblia diz que nós não, de maneira nenhuma, podemos deixar de prestar atenção naquilo que ele está fazendo e não ignoramos as suas armadilhas, os seus ardis. Temos que ficar espertos, mas sabemos que com Deus a vitória já é garantida. Então, tire da sua cabeça se por acaso existe esse pensamento de que o diabo é inimigo de Deus. Não. Lembra a história de Jó? Deus estava falando bem de Jó e as pessoas, ou melhor, os anjos se apresentam diante de Deus e o diabo vai também. E Deus pergunta para ele: olha, onde é que você estava? Ele estava passeando pela terra e resolvi parar por aqui. E aí Deus fala assim: você viu meu servo Jó? Uma pessoa 100%, pessoa íntegra, uma pessoa temente, uma pessoa que faz tudo aquilo que me agrada.
E aí o diabo fala, faz isso porque o Senhor abençoa ele, né? Me deixa tocar nele. E Deus dá permissão para que o diabo haja. Ou seja, o diabo pediu permissão para poder fazer algo contra um crente. E ele só pôde fazer porque Deus permitiu. Propósitos de Deus, para que no fim de tudo, da vida de Jó, Jó pudesse falar assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, os meus próprios olhos estão te vendo. Então, não caia nesse erro, amém? Fiz só aqui um parênteses para você não ter medo, para você crer, para você saber que com Deus nós faremos proezas, para você ter a certeza que se você adorar, se você orar e se você jejuar, você está se consagrando a Deus e você está buscando a santidade, e sem santidade não é possível ver a Deus. Mas com santidade não existe brecha para o diabo tocar na sua vida e você poderá vencer as situações que aparecerem na sua frente. Ou seja, jejue também para confrontar o inimigo, porque tem situações que é o inimigo que está provocando na sua vida. E você precisa de jejum para discernir qual brecha fechar, para discernir a vontade de Deus e também para discernir os espíritos que estão agindo, amém? Saber aquilo que está acontecendo também no mundo espiritual. Nós vemos, portanto, que nós precisamos jejuar por vários motivos e podemos jejuar por vários motivos. Qual que deve ser a duração do nosso jejum? Será que um jejumzinho de meia hora vale? Vale, né, pastor? Vale, mas assim, não requer muito esforço de cada um de nós, não é? Nós temos aí exemplos na Bíblia, por exemplo, de jejuns de um dia. Por exemplo, no dia da expiação, está aí o texto de Levítico. Nós temos exemplo na Bíblia de jejuns de 3 dias, como Paulo fez após a sua conversão. Atos 9:9, nós temos, por exemplo, exemplos na Bíblia de jejuns de 7 dias, como Davi fez antes do seu filho morrer. 2 Samuel 12 fala sobre isso, e o 21 também, e a 23 fala sobre isso. Nós vemos jejuns, por exemplo, na Bíblia de 3 semanas, como foi o jejum de Daniel, ao buscar Deus para entender melhor as Escrituras, né, e as profecias. Está ali em Daniel 10. Nós vemos, por exemplo, jejuns de 40 dias. E tem gente fazendo jejum de 40 dias hoje. Não foi só Moisés, não foi só Elias, não foi só Jesus durante a sua tentação. Hoje, 2024, tem gente fazendo jejum de 40 dias. Mas é um jejum que é feito com um entendimento muito claro e da forma muito clara, até mesmo com um acompanhamento médico. O pastor Luciano Subirá acabou de escrever um livro chamado A Cultura do Jejum, onde ele fala da experiência dele de jejuns de 40 dias. E ele detalha como ele fez, como ele é feito, o entendimento que ele recebeu de Deus, e dá dicas também para a pessoa não passar dessa para melhor, enquanto faz o jejum, né? Para aqueles que são salvos, a gente passa realmente dessa para melhor. E eu acredito que se você quiser fazer um jejum prolongado, é porque você ama a Deus, não é? Porque não é dieta, não é regime, não confunda. É para buscar a Deus e se consagrar ao Senhor. Nós vemos, portanto, aí alguns jejuns e a duração aí desses jejuns. Nós vemos também, não é, os tipos de jejum. Tipos de jejum. Parece que travou aqui, Gustavo. Dá uma mão para mim e vai passando os slides aí. Tipos de jejum. O jejum, como eu falei, ele não é para a gente se exibir. Não é para a gente mostrar aos irmãos que nós somos mais espirituais ou menos espirituais. Você já viu alguém jejuando? A Bíblia fala sobre isso, né? Para a gente não tocar cornetas e não tocar o alarme. Não há problema nós dizermos que estamos jejuando. Eu acredito que não há problema. Porque se está escrito na Bíblia o tipo de jejum que muitos fizeram e a duração deles, é porque essas pessoas falaram, não foi? Jesus fez um jejum de 40 dias, e ele deve ter mencionado para os discípulos que forem escrever nos evangelhos, porque senão ninguém saberia. Então não tem problema você falar que está jejuando. O problema é quando você faz isso para aparecer. O problema é quando você faz isso para mostrar que você é mais crente que o outro, para mostrar que você é mais espiritual que o outro. Então, não faça um jejum para você
aparecer ou se exibir. Tenha metas, tenha objetivos claros para esse jejum. Não é? O jejum ele precisa ser algo constante na nossa vida, semanal. Ele precisa ser uma prática que a gente faz, porque senão, cada vez que a gente vai fazer, vai ser realmente um sofrimento. E se você fizer um jejum, você vai passar aperto, eu garanto para você. Tem gente que fala para mim, pastor, eu não consigo, dói minha cabeça. Eu falo, bem-vindo ao clube, a minha também dói. Pastor, eu faço um jejum de mais de 6 horas, eu já fico pelas horas da morte. É complicado. 12 horas, complicado. Um dia, complicado. 3 dias, Mas assim, você precisa se decidir, não é? A gente precisa ter essas práticas e entender que nós fazemos as coisas para agradar a Deus. Mas se eu vou fazer um jejum de 3 dias, eu não vou ficar jogando na cara dos irmãos que os irmãos não fazem, e eu faço. Eu não vou falando, eu estou fazendo um jejum de 3 dias, viu? Sou mais espiritual que você. Não é esse o objetivo. E se você fizer um de 3 dias, eu garanto que a última coisa que você vai querer fazer é se mostrar para os outros, porque você vai ficar bem debilitadinho, mas a sua carne vai estar fraca, mas o seu espírito vai estar muito fortalecido, muito fortalecido. E deixa aqui já eu falar alguma coisa para alguns irmãos, e é bem pessoal o que eu vou falar, tá? Se servir para você, amém, esse é o objetivo. Dá para jejuar trabalhando pesado. Deixa eu olhar para todos eles. Dá para jejuar. A grande maioria de vocês sabe que eu fui atleta profissional. E eu jejuava. E eu sei que muitos daqui trabalham muito pesado. E eu também trabalhava. Dá para jejuar. O que a gente tem que fazer é querer. Não estou falando para fazerem loucura. Começa devagarinho. Começa com um tempo, ok. E vai aumentando. Vai aumentando. E não fique também se culpando se por acaso um dia você quebrar um jejum. Não leve essa carga sobre você. Deus, Ele conhece a nossa humanidade, Ele conhece a nossa fraqueza. Ele sabe que muitas vezes nós temos até mesmo algumas doenças que são crônicas. Ele sabe que nós precisamos de certos medicamentos. Ele sabe as condições climáticas. Ele sabe se às vezes está muito quente, está muito frio. Ele sabe o dia que nós nos encontramos. Os homens são diferentes das mulheres, etc, etc. Ele sabe como o nosso corpo vai reagir à privação de água e de alimento. Mas tente. Porque se você não tentar, você nunca vai saber aquilo que Deus pode fazer na sua vida quando você determina no seu coração se consagrar realmente. Quais são os tipos, então, de jejum? Jejum total, sem água e sem comida. Atos 9, 8 e 9. Sem água e sem comida. Você já jejuou assim? Ficou algumas horas sem água e sem comida? Sonhando com pastel de nata e com cafezinho? É possível. É possível. Deixa eu fazer uma inconfidência aqui. Eu fui uma vez, acho que a gente estava no Fortalecer, no congresso lá em Portugal, Fortalecer, para pastores, líderes, missionários e tal. E o pastor Luciano Subirá estava lá falando sobre jejum. Depois nós estávamos na mesa, ele falou sobre jejum, depois nós fomos para o almoço, aí nós comemos tudo que tinha lá e mais um pouco. E eu estava conversando com um pastor lá de Portugal, e ele falou assim, eu não fiz um jejum esse ano. Fortalecer acontece no final de outubro. O Fortalecer acontece no final de outubro. E esse pastor teve a coragem, pelo menos ele foi honesto, de falar para mim que não havia feito um jejum sequer naquele ano. Os judeus, eles tinham uma prática de fazer um jejum especial no dia da expiação. Mas eles tinham uma prática diária, ou melhor, semanal, de jejuar 2 vezes na semana. Nós precisamos fazer como os judeus? Não precisamos. Mas Jesus espera que a gente jejue. Porque quando algumas pessoas foram cobrar dele que os seus discípulos não jejuavam, ele falou, o noivo está com eles, mas um dia o noivo será tirado e eles jejuarão. Ou seja, não existe a ordem de jejuarmos,
mas existe a expectativa do céu que eu e você jejuemos. Ou seja, faça disso uma prática semanal. Faça disso uma prática pelo menos mensal. Não passe períodos muito grandes sem jejuar. Você pode fazer um jejum total, sem água e sem comida. Geralmente esses jejuns, eles têm o tempo mais reduzido. Porque é comprovado que nós podemos passar grandes períodos sem comida. Mas sem água, nosso corpo não aguenta ficar muito tempo. Porque nós começamos a ter falência dos órgãos. A água é essencial para nós nos hidratarmos, para não morrermos. Nós podemos ficar uma semana, 10 dias, 4 meses, sem comida, ficaremos magrinhos, magérrimos, mas sem água nós não conseguimos. Portanto, faça um jejum total, mas não faça um jejum total muito prolongado. Você pode fazer um jejum parcial, tira o alimento, mas beba água. Aí sim, esse você pode fazer de uma forma mais prolongada, 3 dias, alguns dias. Como eu falei, gente, sem loucura, começa devagar. Não quero ver ninguém lá no hospital depois falando, pastor Fábio que falou. O médico falando, o que aconteceu? Foi o pastor Fábio que falou. A culpa é minha lá, fico conhecido lá no hospital. Mandar um monte de gente para lá com... Então, faça um jejum. Pode ser total? Pode. Cuidado com o tempo. Faça um jejum parcial. Você bebe água, mas você fica sem comer um período maior de tempo. 1 dia, 2 dias, 3 dias. É possível, gente. Jejum específico, nós vemos também que esse jejum específico é o comumente chamado jejum de Daniel, que a gente deixa de comer o que a gente gosta. A gente faz muito esse aqui na igreja, né? Quando a gente tem aqueles 21 dias de jejum e oração, geralmente é esse jejum que a gente faz. Você tira da sua dieta aí, do seu cardápio, da sua alimentação diária, aquilo que você gosta por um período de tempo. Por exemplo, 21 dias, 3 semanas. Eu gosto muito de carne, 3 semanas sem comer carne. Um exemplo, pode ser uma semana, pode ser 4 dias. Você que determina. Eu gosto muito de café, tira o café. Já vi umas cabecinhas balançando assim. Eu morro, mas o café vai junto comigo. Tem gente que vai morrer, vai o saquinho do café no caixão junto. A máquina do Dolce Gusto vai do lado. Cheio de cápsula ainda. Vai que acorda, né? Ressuscita. Não sei se vai ter energia elétrica para ligar essa máquina. O que você gosta? Espetada, tira o camarão, tira o que for. Você que sabe o que você gosta. E tira. Continua comendo outras coisas, continua bebendo e tira esse jejum aí. Amém? Mas por que a gente deve jejuar? E aqui a gente entra já na parte final da mensagem. A gente deve jejuar porque, como eu falei no início, existe um propósito principal do jejum. Esse propósito principal é nós buscarmos a Deus. É nós nos consagrarmos ao Senhor. E a gente tem que entender que essa prática do jejum, ela deve ser norteada por isso, buscar a Deus. Nosso coração tem que estar centrado no desejo de buscar a vontade de Deus. Zacarias 7,5 vai dizer, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Por quê? Porque Deus estava irado com o povo judeu, porque o povo judeu jejuava, mas não era pelo motivo certo. Então, às vezes, a gente até jejua, mas não é pelo motivo certo. E Deus estava irado com eles. Então, nós temos que fazer do jejum não uma atividade religiosa, mas sim uma prática para buscarmos a Deus. E por isso a gente deve refletir na motivação do nosso coração e entender, o nosso foco é Deus, a gente quer Deus, vamos buscar a Deus. A gente busca em adoração, a gente busca em oração, a gente busca em consagração, a gente busca em santificação, a gente busca em jejum, a gente busca em contemplação. Tempo no secreto também inclui o jejum. E quando a gente jejua, a gente precisa jejuar com a intenção de buscar a Deus. Não é com aquela intenção de, estou passando fome, isso aqui está uma desgraça, já não aguento mais, dói a cabeça, estou com sono, quero desaparecer, se tivesse um buraco aqui eu me enfiava dentro, nunca mais jejuo na minha vida. Você já teve esse pensamento? Toda vez que eu vou fazer um jejum mais longo, passa pela minha cabeça, nunca mais vou fazer isso. Por quê? Porque requer de nós.
requer de nós, não é? A nossa carne ela fica irritada, mas é assim mesmo que o nosso espírito fica suscetível ao Espírito do Senhor. Então, buscar a vontade de Deus. Como é que a gente faz para conhecer a vontade de Deus? Através da palavra de Deus. Então, a gente lê a palavra, a gente ora a palavra, a gente jejua, a gente estuda a palavra, a gente confia na palavra e Deus vai fazendo os seus milagres. Então, nós vivemos para nos sujeitar à vontade de Deus, entendendo que o jejum não existe para mudar a Deus. Amém? Jejum não existe para mudar a Deus, não existe para fazer Deus mudar de ideia. O jejum existe para que a vontade de Deus seja revelada na nossa vida. Buscar a Deus é diferente do que buscar aquilo que nós queremos que Deus faça. Eu vou jejuar por isso. É válido? É válido. Mas entenda, Deus pode fazer ou pode não fazer. A gente busca porque a gente entende que Ele é poderoso para fazer. E se for de acordo com a vontade dEle, certamente Ele fará. Amém? 1 João 5, 14 e 15 vai dizer: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que se Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o que pedimos, os pedidos que lhe temos feitos. Vou ler de novo. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa em seu nome, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que se Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feitos. 1 João 5, 14 e 15. Então, nós buscamos a Deus, nós jejuamos, melhor dizendo, para buscar a Deus. Amém? Para nos consagrarmos, para termos mais de Deus, revelação de Deus, para sabermos os segredos de Deus, para conhecermos melhor a Deus, para adorarmos a Deus. Mas existem propósitos secundários do jejum. E quais são esses propósitos secundários do jejum? O primeiro deles é consagração. O segundo deles é arrependimento. A gente pode jejuar em um estado de constrição, ou de constrição, de tristeza e de arrependimento. A gente pode jejuar por aflições que nós estamos passando, para que Deus se mostre Deus poderoso na nossa vida. Nós podemos jejuar por busca de proteção. Por exemplo, agora, o pessoal está em África, você acha que é pera doce? O Márcio já foi lá, o Felipe já foi lá, teve mais gente daqui que já foi lá. Gente, é perigo de dia e de noite. Apóstolo Paulo, Atos, nas epístolas, nós vemos é perigo de dia, é perigo de noite, é perigo nas estradas, é perigo no mar, é perigo entre os judeus, é perigo entre os gentios. Nós temos que buscar a Deus por proteção também, nós podemos buscar a Deus com jejum por causa de enfermidades que estamos passando, como eu falei no início. Nós podemos jejuar para interceder por uma causa, por um milagre específico. Nós precisamos jejuar em batalha espiritual. A Bíblia diz em Marcos que tem demônios que só saem através do jejum e da oração. Batalha espiritual. Tem demônios que só saem por causa do jejum e da oração. Então, se nós estamos aí enfrentando situações de opressão demoníaca, temos que vigiar, orar e jejuar. Se estamos auxiliando alguém que está possesso ou opresso, nós precisamos jejuar. Preparar para o ministério. Nós vemos na Bíblia, não é? Os apóstolos jejuando ao preparar pessoas para o ministério, jejuando ao serem preparados para a obra do ministério, jejuando para saber a vontade de Deus e enviar pessoas para o ministério. E nós também, o propósito secundário do jejum é jejuarmos para adorar a Deus. Eu gostaria de finalizar essa mensagem lendo aqui uma frase do Richard Forrest. A frase diz o seguinte: na intenção de Deus, aquele Deus ali era para sair com letra maiúscula, as disciplinas da vida espiritual são para seres humanos comuns. Pessoas que têm empregos, que cuidam dos filhos, que lavam pratos e cortam a grama, a relva. Na intenção de Deus, preste atenção, as disciplinas da vida espiritual são para seres humanos comuns. Pessoas que têm empregos, que cuidam dos filhos, que lavam pratos e que cortam a relva. Na realidade, as disciplinas são mais bem exercidas no meio das nossas atividades normais diárias. Se elas devem ter qualquer efeito transformador, o efeito deve encontrar-se nas conjunturas comuns da vida humana, em nossos relacionamentos com o marido ou com a esposa, com os nossos irmãos e irmãs,
com os nossos amigos e vizinhos. Ou seja, as práticas espirituais são para o dia a dia. As práticas espirituais são quando nós acordamos, fazemos a nossa vida, os nossos afazeres, estamos com as pessoas, trabalhamos e antes de nos deitar. É o dia a dia, seja lavando pratos, seja cortando a relva, seja estando com o marido, seja estando com a esposa, seja estando no trabalho, seja estando com os amigos, nós fazemos as nossas práticas espirituais. Não existe cristão desassociado da vida do dia a dia. Nós não somos cristãos no domingo na igreja, e aí no domingo na igreja nós fazemos as nossas práticas. Aí na igreja nós oramos, aí na igreja nós tiramos um tempo para se consagrar, na igreja nós tiramos um tempo para adorar, na igreja nós tiramos um tempo até para jejuar. E aí nós vamos à nossa vida e esquecemos as práticas espirituais. As práticas espirituais são para o dia a dia, para pessoas comuns. Não é só a liderança que jejua, não são só os pastores que jejuam, não é só o pessoal que trabalha na igreja que jejua. Todos nós jejuamos. A Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. O sacerdócio é universal. Ele é meu e ele é seu. Sabe aquela coisa de você transferir a responsabilidade para outras pessoas? Geralmente acontece assim. A pessoa leva para o líder de life group, para o líder de célula. Ora por mim, jejua por mim. Ele vai fazer isso, com certeza, mas você também tem que fazer. As pessoas vêm na igreja, pastor, ora por mim, jejua por mim. Nós faremos isso, com certeza, mas você também precisa fazer. Porque a intenção de Deus é essa, que nas disciplinas da vida espiritual, todos os seres humanos se enquadrem. Pessoas que têm empregos, que cuidam dos filhos, que lavam pratos, que cortam a relva. Por isso que eu falei aquilo em tom de brincadeira, mas falando sério, que é possível você jejuar até mesmo se você tem um trabalho que é pesado. Porque Jesus espera que você jejue. Olha, eles não jejuam porque o noivo está com ele, mas o noivo será tirado, e aí eles jejuarão, foi a resposta de Jesus para as pessoas que questionavam ele. Inclusive, no meio dessas pessoas estavam os discípulos de João Batista, que diziam, nós estamos jejuando, nós aprendemos com João Batista, mas você pelo jeito não jejua, e teu discípulo também não fazem nada disso. Jesus falou, nós estamos aqui numa festa, e o noivo ainda está aqui com eles, mas o noivo vai ser tirado, e aí eles jejuarão. Então Deus espera que nós jejuemos, amém? Ele espera. Pastor, você não sabe a minha vida. Jesus sabe e Ele espera que você jejue, como Ele espera que você ore, como Ele espera que você adore, como Ele espera que você cumpra os seus votos, as promessas que você fez a Ele, como Ele espera que você oferte, como Ele espera que você dizime, como Ele espera que você seja generoso, como Ele espera que você seja altruísta, como Ele espera que você seja íntegro, honesto, como Ele espera que você seja bondoso, como Ele espera que você seja misericordioso, como Ele espera que você seja longânimo, como espera que você seja fiel, como Ele espera que você seja tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem condição de ser, como Ele espera que você seja santo, como Ele espera que você tenha fé salvífica, como Ele espera que você um dia entregue também a sua vida a Ele e possa morar no céu. As disciplinas espirituais são para pessoas comuns. Essas disciplinas são mais bem exercidas no meio das nossas atividades normais diárias. De novo, gente, não estou falando para ninguém fazer loucura, mas se você quer saber mais a respeito de jejum, vem falar com a gente pode ajudar você, a gente pode entregar um estudo para você. Existem livros sobre isso, existem pregações sobre esse tema. Nós podemos dar alguns guias na escola de crescimento espiritual, no módulo 1, nós falamos a respeito de jejum, práticas espirituais, que você pode determinar aonde, como e quando, mas que Deus espera que você faça, amém? E a frase continua dizendo, se elas devem ter qualquer efeito transformador, o efeito deve encontrar-se nas conjunturas comuns da vida humana, em nossos relacionamentos com o marido e com a esposa, com os nossos irmãos e irmãs, com os nossos amigos e vizinhos. Ou seja, se você está jejuando e nada nas suas relações, nos seus relacionamentos
está mudando e sendo transformado, talvez o seu jejum está sendo feito com uma motivação errada. E ele está sendo mais uma dieta e um regime do que propriamente algo que dê espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. Porque se o Espírito Santo age na nossa vida, as pessoas ao nosso redor, elas notarão. As pessoas ao nosso redor, elas notam o Espírito agindo e elas vão começar a perceber que nós estamos sendo transformados e que o Senhor tem feito aí as suas maravilhas na nossa vida. E elas terão curiosidade, porque elas quererão isso também na vida delas. Amém? Eu termino com Oséias 6:1. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Amém? Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Fazemos isso também através do jejum. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como a chuva de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, por aprendermos a respeito do jejum nessa manhã. Obrigado, Senhor, por termos no Senhor uma vida que é sobrenaturalmente abundante. Promessa de Jesus. Aqueles que fossem a Ele teriam vida e vida em abundância. Muito obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos declara na Tua palavra que nós devemos nos voltar ao Senhor de todo o nosso coração, inclusive com jejum, com lamento e com pranto. Obrigado, Senhor, porque nós temos que te buscar, Deus, com essa ânsia de alma, com esse desespero, Deus, interno. E sabemos que o Senhor se revela. O Senhor é um Deus que não nos despreza. O Senhor não apaga o morrão que fumega. O Senhor não pisa a cana quebrada. O Senhor nos convida a termos relacionamento com o Senhor. O Senhor nos diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e recebeis descanso para a vossa alma. Obrigado, Senhor, porque através do jejum nós também temos descanso, porque nós damos espaço para o Senhor agir, e o Senhor afaga o nosso coração, o Senhor muda o nosso interior, o Senhor faz com que nós venhamos a recuperar a alegria, Pai, e as dificuldades, Senhor, Pai, elas se tornam coisas passageiras e obstáculos que nós iremos vencer. Muito obrigado, Senhor, porque nós não podemos fazer nada, Deus, como fazendeiro para a semente germinar. Nós promovemos somente as condições certas para que isso aconteça. Obrigado, Pai, porque o jejum, ele faz isso conosco, ele prepara o solo do nosso coração para que o Espírito Santo haja. Eu peço, Deus, que haja no nosso meio, Deus, pessoas sedentas pelo Senhor, pessoas famintas pelo Senhor, pessoas, Pai, que se consagram ao Senhor, pessoas, Senhor, Pai, que buscam a santidade, que vivem a santificação do Senhor. Eu oro, Deus, pedindo pessoas que oram, pedindo pessoas que adoram. Eu oro, Deus, pedindo, Deus, pessoas, Senhor, Pai, que buscam ao Senhor em todo o tempo, não só quando as coisas estão más, mas também quando as coisas estão bem, Pai. Nós oramos, Deus, para que haja, Deus, uma urgência no nosso coração, de nos consagrarmos ao Senhor. E oramos, Deus, para que pessoas que já jejuam continuem a jejuar e intensificam essa prática. Mas pessoas que nunca jejuaram, que comecem a jejuar, porque o Senhor espera que elas façam isso. Que haja, Deus, dentro de nós esse sentimento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.